Hoje nós vamos para o primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, depois de termos comentado aqui a introdução, que era rasgando véus, né? Então agora nós temos o início realmente do estudo da obra. Vamos ver aqui a introdução extraída do livro Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, 24:35. Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino, por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. E aqui vamos fazer alguns comentários em cima desse esclarecimento que Emmanuel nos traz. Emmanuel se dirige a nós espíritas, porque as mensagens são através da mediunidade de Chico, e o primeiro público que se direciona é para nós. Então ele está aqui dizendo a nós que multidões, muita gente, se candidata à fé, espírita, se entenda sobretudo, e se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam. A dificuldade que o movimento espírita tem é muito fácil de nós entendermos, porque a grande maioria que hoje faz parte das instituições espíritas vieram de doutrinas religiosas tradicionais, principalmente do catolicismo e alguns de igrejas evangélicas. Então nós trazemos, em termos de experiência, o passado vivido muitas vezes em mais de uma encarnação da crença convencionalista, estabelecida por dogmas, pelo conhecimento de livros ou de textos, aonde, depois de diversas experiências frustradoras, estamos agora nos encontrando no Espiritismo. E o que é que se passa? Ainda hoje é muito divulgado a fé em Jesus e no Evangelho como métodos de se atingir facilidades no campo material. Quando não no campo material, pelo menos em termos de solução de problemas pessoais, emocionais e outros, aonde a pessoa faria, em termos de religião, uma espécie de barganha, de pagamento. Eu ofereço isso e eu espero que a religião me dê isso. Então, essa é a forma a qual nós estivemos vinculados durante muito tempo. E essa forma, não há dúvida nenhuma, ela é, por natureza, frustrante. Porque o tesouro e os valores de natureza profundamente espiritual, boa noite, eles têm a ver com a iluminação, o despertamento para valores intangíveis e eternos, e não os valores perecíveis e temporários. Então, no Espiritismo é que, pelo seu esclarecimento, não tem mais condições de a gente alimentar o tipo de fé tradicional que a gente teve ao longo de diversas experiências encarnatórias passadas. Agora nós somos chamados a não só nos apoderarmos, mas usufruirmos de convicções e certezas sobre o mundo espiritual que não se abale com as contingências do mundo material. Aliás, sobre isso nós temos os testemunhos inumeráveis dos apóstolos e dos cristãos primitivos, os quais, para aderirem ao Evangelho do Cristo, colocavam a sua vida e a dos familiares em jogo e muitas vezes sofriam perdas absurdas por causa disso. Então, o que a história do cristianismo tem marcado na história da própria Bíblia
não é aderir à fé no Cristo para ter uma vida fácil, para deixar de ter certos problemas, para, de uma maneira ideal, viver o melhor possível a encarnação, em termos de estar usufruindo e vivenciando as necessidades puramente materiais. Não é esse tipo de barganha ou de pagamento que nós vemos na história dos apóstolos. E não é também aquele que é endossado pelo Espiritismo. Então, como Emmanuel aqui coloca, compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo humano. É pena que isso ainda também ocorra dentro do movimento espírita. A pessoa vai simpatizando e aderindo à doutrina espírita, se torna até mesmo trabalhador, mas quando olha, surge provações intensas e ele abandona o tipo de despertamento religioso que o Espiritismo lhe dava. Porque fica se julgando que, poxa, como é que isso pode me acontecer? Eu tenho me esforçado tanto no caminho do bem, por aí sai. Isso acontece corriqueiramente porque as pessoas procuram as religiões, as pessoas desavisadas, que não procuram se esclarecer melhor, em busca justamente disso, porque é isso o que as igrejas católicas, evangélicas, elas pregam isso. Venha para a igreja que aqui seus problemas são resolvidos. Quer dizer, as pessoas que não têm um entendimento, elas buscam isso aí de fato. Aí quando chega lá que vê que não é nada disso, elas se afastam. Mesma coisa no Espiritismo. Quantas vezes trabalhadores, como o Soares falou, acabou de falar, se integram no trabalho, mas ali ele quer o quê? Em muitos casos quer uma troca. Ele quer resolver os problemas dele em troca de seu trabalho na doutrina, né? Quer dizer, isso aí é bem comum. Quando a pessoa não busca um entendimento, não estudar para se esclarecer melhor. E aí, voltando aqui ainda ao texto, sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. Emmanuel aqui se refere ao Espiritismo. É necessário combater semelhante miopia da alma. Vamos analisar aqui esse último ponto. É necessário combater semelhante miopia da alma. Essa miopia da alma que Emmanuel aqui se refere é aquela na qual, mesmo conhecendo o Espiritismo, os valores materiais e as situações pessoais continuam sendo o material básico de objetivo da pessoa. Ela tem o Espiritismo e se torna espírita como ela esteve em diversas outras religiões antes do Espiritismo. Então, quando olha, tem na doutrina espírita uma espécie de formalismo social. Há tempos atrás, quando o Espiritismo estava se implantando no Brasil, isso ocorria muito menos, porque naquela época, para que alguém publicamente se dissesse espírita, era enfrentar preconceito e um problema muito maior do que nos dias atuais. Mas nos dias atuais, nem tanto. Então a pessoa, quando olha, vai para o centro, porque a semelhança de como ela ia antes para a igreja católica ou evangélica, e sente que naquilo já está o seu dever cumprido. E qual é o que é que está por trás disso? A miopia da alma. Essa miopia da alma, ela tem a ver com algo que inclusive nós estaremos vendo ao longo do estudo de hoje. É de que a percepção da realidade, das possibilidades e das atividades espirituais que a doutrina espírita nos revela, abre para nós um leque lógico e racional para o qual a gente estará se preparando em termos de atividades, funções, intervenções
que a espiritualidade coloca para nós como algo absolutamente certo. Então, o Espiritismo, diríamos assim, como escola religiosa, ela quer que nós utilizemos a experiência encarnatória o máximo possível como preparatória para atividades que se aprofundarão após o retorno ao mundo espiritual. Então, não há campo na doutrina espírita para que a pessoa vá se sentir bem, mantendo-se com a visão curta para os valores espirituais e transcendentais, porque eles podem e devem passar a ter uma importância que ocupe espaço, valores e interesses nossos, ao lado de valores temporários ou de interesses imediatistas que a gente ainda tenha durante a encarnação. Mas não pode a atividade religiosa nossa ela ficar como um mero campo de complementação de um horário vazio, onde a gente, como antigamente tinha um horário para ir à missa ou ir a alguma doutrina, a gente vai à semelhança e tentando, de uma forma que não é possível, enganar a própria consciência. Porque no Espiritismo, como nós temos estudado nessas obras de André Luiz, nós somos levados a conhecer uma imensidão de atividades, de intercessões, de interferências que a espiritualidade realiza e que nos quer como parceiros. Assim como também nós queremos a ajuda da espiritualidade elevada em determinadas situações ou atividades nossas durante a encarnação. Vamos então entrar no capítulo Convite ao Bem, que é o primeiro capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna. E eu iniciei aqui com o primeiro parágrafo, que diz: antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta da Terra. As informações que André Luiz vai nos dando nesses livros que é sobre a vida no mundo espiritual, elas têm certos detalhes e relevância que nós só percebemos se fizermos uma reflexão um pouco mais nítida sobre o que ali foi dito a nós. Primeiro aqui, é enfocada a questão de que os espíritos estão sempre em atividades no plano espiritual. E essas atividades, elas estão, sobretudo, diretamente ligadas a minorar as provações e dificuldades de outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Outro fato aqui importante é quando diz que essa zona consagrada ao serviço, onde ficava o Templo da Paz, eles iriam ter o esclarecimento de um instrutor que comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes nos círculos mais baixos da vida espiritual, que rodeiam a crosta da Terra. Vejam, o que aqui está sendo dito a nós é o seguinte: olha, a Terra está rodeada de entidades infelizes, que interagem constantemente, tanto conosco encarnados, quanto com os espíritos desencarnados. Se em termos humanos, quando nós percebemos a grande massa da humanidade que vive níveis de conflitos, de infelicidade, de crimes, de desequilíbrios e de vícios que saltam aos olhos, a mesma coisa é para nós considerarmos como sendo a marca do mundo espiritual ao nosso redor. Então, facilmente, se nós não estivermos vigilantes ou atentos ao que a gente pensa, ao que a gente sente, nós facilmente sentimos ou pensamos associados a espíritos infelizes.
porque essa é a predominância no mundo de provas e expiações, como é a Terra. Então, a pessoa que, por exemplo, trabalha com a saúde física de outros, os médicos, o pessoal que lida com essa área. Tem uma citação no livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós ainda teremos a oportunidade de estudar, quando eles analisam o que havia com um médico que vai numa ambulância prestar um socorro em um hospital. E que ao lado daquele médico ele tinha um assistente espiritual junto a ele. Mesmo, aí André Luiz analisa, mesmo aquele médico que não era dado ao lado religioso, mas pela qualidade do trabalho que ele fazia, em termos de equilíbrio, de vontade de acertar e de fazer o bem, ele tinha uma assistência espiritual ao lado dele. Tem outra parte no livro que André até fala o seguinte: quanto seria mais fácil para as atividades desses espíritos junto aos médicos, etc., se eles orassem quando vão começar o trabalho nas suas atividades. Então a gente sabe dessa importância, principalmente quando analisa nesse texto, que olha, para sintonizar com o que não presta, precisa de nenhum esforço não. Facilmente nos vêm ideias infelizes, ideias de conflitos e ideias desassossegantes. Então nós temos, para que a gente mantenha uma vibração elevada, tem que estar atento e trabalhando nisso, porque senão quando olha, o pensamento já está com a sintonia não agradável. Continuando. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias aproximadamente, em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Então aqui nós vemos alguns pontos importantes. Um deles é de que, mesmo a espiritualidade do bem, os espíritos com certo nível elevado, eles sempre que podem trabalham em equipe. Eles não trabalham sozinhos. Exatamente porque há, de certo modo, uma sinergia que interligam as pessoas associadas. Isso faz com que, trabalhando no grupo, eles possam produzir um resultado que individualmente eles não produziriam. E outra coisa interessante aqui é a diversidade desse grupo, que tinha ao mesmo tempo um padre, uma enfermeira, André Luiz e o assistente Jerônimo, que era alguém que estaria, em termos de possibilidades espirituais, mais desenvolvidas do que André Luiz. Mas a característica de ter no mundo espiritual pessoas que, por terem desempenhado certas funções, principalmente aqui no caso citado de um padre ou de uma enfermeira, passam durante certo tempo a exercer essa função, sobretudo se ela tiver sido pautada num campo de elevação e de desprendimento na sua encarnação. Então é o que faz com que, de certo modo, como resultado de uma conquista espiritual que aquela entidade já obteve, ela, através da vontade, faculta com que a vestimenta do seu corpo espiritual tenha aquela característica, no caso aqui do padre ou da enfermeira, como tendo eles bem desempenhado essa tarefa na sua última encarnação. Durante 30 dias aproximadamente, em caráter de auxílio, estudo, com vista ao nosso desenvolvimento espiritual. Aqui tem um segundo ponto que nós devemos destacar. Veja, o segundo ponto é o seguinte:
é de que, mesmo no mundo espiritual, continua a necessidade de estudo, de auxílio, e o que é mais interessante é que o resultado desse trabalho, desse grupo, era, direto e indiretamente, com vista ao desenvolvimento espiritual deles mesmos. Porque o processo de evolução nosso, ele ocorre tanto na Terra quanto no plano espiritual. E dependendo... Os espíritas, né, que querem deixar para estudar na próxima reencarnação. Aí é uma coisa meio... Fica acomodados, sendo que temos também a oportunidade de dar continuidade no plano espiritual. Né? A doutrina espírita, ela vai colocando para nós paulatinamente bem claro observar a vida encarnatória como sendo um estágio da vida espiritual e não como sendo uma coisa muito diferente. Não, aqui você tem família, escolas, instituições. Lá você tem família, escolas e instituições. Dependendo das possibilidades evolutivas que você tiver, você estará envolvido em atividades e trabalhos que estarão lhe dando satisfação, desenvolvimento e evolução, do mesmo modo como quando você estava encarnado. Então, o Espiritismo, ele vai mostrando, vai quebrando os véus, como foi a lição anterior, de deixar de observar a vida no corpo como sendo algo muito diferente de viver fora do corpo. Porque o que a gente recebe a mãos cheias na doutrina espírita é o seguinte: se aqui no corpo você é alguém viciado e não resolver isso, você vai ser um viciado no mundo espiritual, perturbando a você e aos outros. Não você é alguém que... Olha, se você não resolver as questões que a consciência sua disse que é para resolver nessa encarnação, você vai levar para lá e não vai ser mais fácil, não. Não vai ser mais fácil. Então, continuemos. A palavra do instrutor Albano Metelo merece a consideração excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas e auxílio aos ignorantes e sofredores nos círculos imediatos à crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Esse esclarecimento aqui é do assistente Jerônimo, exaltando de que eles teriam um encontro nesse tempo da paz, onde esse instrutor Albano Metelo, que era um espírito de uma envergadura espiritual mais elevada do que eles, estaria dando esclarecimentos e orientações a um grupo de espíritos que estavam para assumir tarefas ou estavam já em frente de atividades, tanto no plano espiritual quanto aqui na Terra, e que se beneficiariam dessa reunião. O instrutor ouviu em silêncio. Isso é mais adiante um pouco. A gente tentou sintetizar algumas partes que nos chamassem mais atenção. O instrutor ouviu em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo júbilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico nos arrancavam do coração. Eu destaquei essa parte justamente porque ela deixa de forma bem explícita o fato de que os espíritos desencarnados têm emoções e sentimentos. Têm expressões dessas emoções em lágrimas, que não são visíveis a nós porque são noutra dimensão vibratória. Então, o que a doutrina espírita andou tentando paulatinamente modificar dentro de nós é aquela massificação que a gente traz do passado, de achar que o mundo espiritual, o reino dos céus, é um mundo de nuvens.
de espíritos aéreos, de seres que ficam voando e aonde certamente não teriam pensamento nem sentimentos. De certo modo, essa forma que muitas vezes a igreja tradicional achou de caracterizar os anjos tem uma razão de ser. Porque do ponto de vista unicista da encarnação e depois da morte física, céu ou inferno, seria necessário que aqueles seres que fossem para o céu e tivessem entes queridos no inferno, eles no céu ficassem totalmente anestesiados, né? Ficassem sem sentimentos, ficassem como seres esvoaçantes. Porque a imagem que mais se caracterizou dos anjos, etc., é como está a serviço de Deus e já está no paraíso, sem que haja expressão nenhuma de como isso seria entendível na compreensão humana. Mas vejam, quando o Espiritismo vem nos mostrar o mundo espiritual como um desdobramento, como sendo a origem do mundo físico, e aqui sendo apenas uma das fases, ele veio deixar bem claro, lá os espíritos sentem fome, sentem sede, têm emoções muito mais vívidas do que quando estavam encarnados. E isso, de certo modo, traz uma certa até em nós de aderirmos ao que seria bem lógico e racional, porque nós nos acostumamos ao longo de muitas encarnações a aceitar e aderir o que era irracional. E aí, quando o Espiritismo apresenta o mundo espiritual assim, muitos de nós chegam a ter aquela expressão de tomara, se fosse assim. Era bom que fosse assim. Porque a gente andou acreditando tanto que isso que não tem nada, isso é ilusão. Morreu o corpo, acabou a vida. Porque entre a hipótese de morrer o corpo e acabou a vida, e nós desencarnarmos e ficar como seres etéreos, voando por aí, sem pensamento nem sentimento, eu não sei, né? O que é que seria pior? Porque, na verdade, esse inclusive é um dos pontos que mais choca para a aceitação de céu e inferno, que é aquele no qual, como é que poderia um pai ou uma mãe estar no céu como lugar definitivo, tendo um ente querido mesmo, um filho, ou alguém que é um pai ou uma mãe, e ela continua lá no céu numa boa. Então, infelizmente, eles não aceitaram a Jesus, eu aceitei, eu fico numa boa. Quer dizer, é um contrassenso, porque no qual, para que isso acontecesse, teria que apagar a mente da pessoa. Ela seria robotizada, para ela não pensar em nada do que houve. Chegam, inclusive, a usar, em relação a isso, tem certo texto bíblico que, tomado de forma literal, dá até campo para isso que nós estamos dizendo aqui. Porque no Apocalipse é dito assim, que na Jerusalém renovada, aqueles que lá estivessem, a memória do que tinha acontecido é apagada. E aí começaria tudo de novo. E aquele primeiro projeto, que foi aquele projeto com Adão e Eva, deu tudo errado. E agora, para que tudo começasse e desse certo, as lembranças do que houve de confusão do passado teriam que ser apagadas. Assim entendem alguns irmãos, levando literalmente para o lado da aceitação do céu e do inferno. Não é, ninguém vai se lembrar de nada. Porque também, se lembrar, não vai aceitar. Então, o instrutor aqui, finalizando esse slide, ele tinha os olhos molhados, ele deixava transparecer um júbilo íntimo. E, no final, quando diz, os acentos harmoniosos do canto nos arrancavam do coração,
significava que os sensibilizava. Então os espíritos têm tudo isso. É porque a gente, finalizando isso, quando está encarnado, acha que isso é do corpo. A gente não acha que isso seja da alma. A gente acha que isso é do corpo. Porque preso à ilusão imediatista da vida, acha que quem fabrica o cérebro, quem fabrica o pensamento é o cérebro, e que, portanto, tudo que decorre daí tem que vir da matéria. Lê do engano, né? Porque as experiências de quase morte que nós falamos semana passada mostram que não é assim. Venho falar-vos de vossos trabalhos singelos, nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para as nossas energias mais recônditas. As ondas purgatoriais multiplicam-se, assustadoramente ao redor dos homens encarnados. Aqui outra vez enfatizado de que a multiplicação de espíritos perturbados que formam essas zonas purgatoriais se multiplicam muito mais do que aqueles que estão equilibrados. Porque chega a dizer aqui, multiplicam-se assustadoramente. E por isso a necessidade de terem cada vez mais trabalhadores do bem envolvidos e motivados com a causa. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus num círculo fechado? Como operar o isolamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal, que acende o sol para os santos e os criminosos, para os justos e injustos? Então, de uma vez por todas, a doutrina espírita, ela nos chama a, desde agora, durante a encarnação, modificarmos profundamente o nosso conceito sobre a vida e sobre o ser humano. Em termos de ter bem certo de que, para a misericórdia e para o perdão de Deus, todos são filhos. E de que as pessoas, por mais desviadas e desequilibradas que possam ser, têm o destino da felicidade e da perfeição. E de que, por outro lado, todos, sem exceção, lograrão esse êxito. Acostumados à visão imediatista do corpo, nós temos muita dificuldade em ver e observar a vida assim. Na verdade, ver e observar a vida por esse prisma tem tudo a ver com o conhecimento, a sensibilização e a vivência dos ensinos espíritas. Porque é só na medida em que a gente vai reestruturando o psiquismo nosso, modificando a nossa forma de pensar antiga por uma forma de pensar nova, é que isso vai se estabelecendo. Bom, nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos, por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora, sem os favores da oportunidade e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados? Dois pontos que se destacam nesse texto. O primeiro é aquele que chama a responsabilidade pessoal na construção do nosso próprio destino. Construtores de nossos próprios destinos. O Espiritismo é a única doutrina cristã que deixa de forma bem clara a responsabilidade individual pelo uso do livre-arbítrio
e na formação do destino de cada espírito, encarnado ou desencarnado. O outro ponto aqui que é muito importante é o destaque que é dado ao trabalho de solidariedade e intercessão para que os espíritos apressem a sua caminhada evolutiva. Porque se não fosse esse trabalho de intercessão que ocorre desde o plano espiritual lá entre nós aqui encarnados, a nossa evolução se daria em forma de tanto do tropeço e de tanto do sofrimento que a evolução em termos marcantes demoraria muito a acontecer conosco. Então, um fator que é muito importante a gente ter bem dentro de nós. Olha, se hoje nós temos mais esclarecimento, mais orientação pela doutrina espírita, somos corresponsáveis em ajudar aqueles que são mais desinformados, menos esclarecidos, a obter a oportunidade da iluminação que a gente obteve. Se nós temos a orientação sobre como fazer e por que fazer o bem, somos, em termos de consciência, levados a colocar em prática como meio eficaz de atingir as pessoas na família, no meio social, que de algum modo possam receber a nossa influência e serem ajudados. Porque a lei que impera no universo inteiro é a lei da cooperação, da intercessão, do auxílio mútuo, para que os espíritos evoluam mais rapidamente. Desde o fato mais simples que, por exemplo, nós tivemos ao encarnar e termos tido professores para nos ajudar a alfabetizar-se, a aprender as primeiras lições, né? Aonde, através de outros que tinham aprendido primeiramente, nós fomos favorecidos a aprender mais. Assim também ocorre no plano espiritual de uma forma mais ampla. É todos ajudando todos. E quem não está ajudando é porque está com necessidade de ser ajudado. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerarmos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. O céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. O que eu destaco a mais aqui para a reflexão nossa é que tanto no mundo espiritual quanto quando nós estamos aqui encarnados, a percepção, o entendimento e a valorização dessa informação, ela é muito importante. Essa informação que diz o seguinte: o céu e o inferno residem dentro de nós mesmos. Como é que nós estamos nos sentindo agora? Isso tem a ver com o céu ou o inferno que a gente está construindo, carregando dentro de nós e que nos acompanhará no mundo espiritual. Porque a partir da doutrina espírita, céu e inferno deixou de ser um local físico, um local designado. É todo local onde se agrupam espíritos sofredores é um inferno. Todo local onde se agrupam espíritos fomentadores do bem e felizes é o céu. Se estão encarnados ou desencarnados, não importa a dimensão. O fator caracterizador não é o local físico. Espíritos elevados descem aos charcos pestilenciais do mundo espiritual, que fedem para socorrer e ajudar. Fazem o serviço se sentindo bem,
e felizes. Mas já aqueles que estão no charco, na lama, e estão lá contrariados e revoltados, lá é o inferno para eles. Eu achei interessante também, Soares, quando ele diz que a gente acha que o sentimento, como você falou, que eles também têm sentimentos, é só da gente, quando ele estava já no plano elevado, né? Assim, mais elevado, o Albano, que ele se sentiu orgulhoso, porque ele estava num plano bem elevado, quando ele via lá embaixo, né, pessoas, espíritos em sofrimento. Que há um dia ele viu uma luz, né? Que aí disseram, Jesus que desce para socorrer. Eu achei bem interessante, porque a gente não pensa que um espírito já num plano mais elevado tivesse esse sentimento que hoje também a gente não tem. Quando a gente está fazendo o bem, que a gente se acha super, assim, né? É verdade. Melhor do que o outro que está lá embaixo, como a gente se sente bem por ser uma pessoa de bem, direita, não é? A vaidade, né? A vaidade, né? Um pouco da vaidade. Ainda bem que ele teve essa luz de entender que quem está lá em cima não é para ficar vaidoso, não, é para descer, para ajudar, auxiliar, que é o que nós também temos que fazer aqui. Fazer aqui, exatamente. Eu estava escutando. Aqui é o treinamento para se habilitar a fazer. Eu estava escutando uma palestra de Arthur Valadares na semana passada, ele falando sobre isso aí. Que todo espírito elevado, ele tem por obrigação moral em ajudar os espíritos bem esclarecidos. E o mais bonito é realmente o sentimento da humildade. Em momento nenhum você pode se envaidecer, porque tem que estar no nível mais elevado, que é aquele irmão que não está, que você entende mais que o outro irmão, que você não pratica aquelas atitudes do outro irmão, e você se envaidecer, você se achar superior a alguém. Exato. Porque você é simplesmente um instrumento da vontade de Deus. Que você, isso não vai. Você não é melhor do que ele de maneira alguma. Não é verdade? Então, ainda finalizando uma observação, quando o instrutor diz: sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Mas isso é uma verdade assim tão lógica e tão assim racional que a gente às vezes sustenta dúvida. Eu estava vendo, eu até tinha dito a vocês, se lá no próprio YouTube, se a pessoa botar EQM, mas na quantidade de vídeos que tem, de pessoas que organizaram vídeos, né, sobre quem teve a experiência de quase morte, e o que elas dizem, você percebe em 99% que lá é dito, o que a gente aprende no Espiritismo. Agora, mostrando realmente de forma bem lógica esse fato de que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Mas criatura humana O bom é saber que essas pessoas que dão esses depoimentos, que passaram por esse processo, muitos deles não têm vínculo, não têm conhecimento espírita, ou muitos nem têm religião. Foi que eu vi um dia desse, que o rapaz não acreditava em nada de coisa de religião, e ele falou, o depoimento dele é só ver. Teve até um caso de um rapaz, ele não tinha conhecimento nenhum, né? E ele não teve medo de jeito nenhum. E teve uma parte até engraçada que o repórter perguntou assim: e o que você sentiu quando você viu o seu corpo? Aí ele disse: eu pensei, vixe, que corpo mais feio. Aí ele disse que em nenhum momento ficou com medo. Aí ele disse assim: se você pensou em algum momento em ficar, como você já disse, pensei. Ele disse que foi a vários lugares, que viu os grupos de pessoas estudando.
em circo. Geralmente quem tem geralmente quer ficar, né? Eles é que dizem, não, ainda não É porque, assim, esse caso mesmo era de um jovem, parece que de 18, 19 anos de idade. E aí, o mais comum é que as experiências de EQM, quando é com pessoas jovens, é que mais faz com que eles transcrevam situações aonde eles se sentiram muito bem, porque já outros que tiveram experiência com 50 anos de idade ou mais avançado, andaram fazendo tanta coisa errada antes de chegar aos 50, que quando vai ter as EQM, aí tem uma série de problemas que aqueles mais novos não. Né? Até... Tem um filme que ele já passou na Globo, está muito, ele é muito interessante. O Céu é de Verdade. Quem já assistiu, ele é muito assim, explicativo para quem não tem muito conhecimento, né? Nessas questões de reencarnação, de vida no espiritual. Vamos ver aqui mais um slide. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, tem coisa aí mais clara de que, olha, as dificuldades humanamente falando que vocês têm aí, vão ter para cá. Esforço para a conquista de virtude e superação de defeito, mesmo jeito. Né? O equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda, perseveram aqui. Após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, na verdade, é algo que, em termos comparativos, nós não podemos acentuar dificuldades durante a encarnação porque a gente está encarnado. É dizer, não, mas o espírito encarnado é muito difícil porque a vida não é justificativa. Então, quando morrer, eu resolvo tudo, resolvi. Ele não vai resolver nada. Não nos encontramos, senão, em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? A gente vê aqui quando diz, não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta. Cada vez mais o progresso e a evolução que tem havido em certa área da ciência humana, como por exemplo da física quântica ou dos avanços tecnológicos, aonde se trabalha no campo de vibrações de energias, porque vejam, é muito comum a maioria de nós usarmos recursos tecnológicos sem ter a ideia exata de como funciona o princípio de vibrações invisíveis que possibilitam que eles funcionem. Por exemplo, quando simplesmente a gente liga uma TV e sintoniza o canal, a imagem e o som que a TV reproduz vem através de ondas eletromagnéticas que conservam a originalidade, a qualidade do som e da imagem que vão reproduzir no TV. Isso é uma coisa, eu diria entre aspas, espiritualizante, porque como é que pode? Pode porque cientistas e técnicos se debateram em cima de como fazer com que som e imagem possam ser convertidos em ondas magnéticas e essas ondas serem enviadas numa velocidade absurda pelo espaço e chegar a uma casa onde nós vemos no TV. Ora, vejam que coisa interessante.
nós usamos os aparelhos e não temos ideia. A gente sabe que liga e funciona. A gente não tem ideia de como é o processo, mas liga e funciona. Já em relação às coisas espirituais, nós somos chamados a ter que ter o trabalho de entender por que é assim e perceber como é que funciona. Esse entendimento, essa percepção, ele nos é facilitado muito no estudo dessas obras de André Luiz. Aí a gente começa a entender como é que funciona o mundo espiritual. Como é que o espírito ele conserva sentimento, ele tem a sua individualidade, como é que isso funciona, mas vejam que fato interessante. Para que a gente tenha certeza, isso tem que ser diariamente martelado na nossa mente. Por quê? Porque durante muito tempo a nossa mente trabalhou no materialismo. Nessa encarnação e encarnações passadas. Qual é o resultado disso? É que mesmo lendo ou estudando esses livros que nós estamos aqui abordando, a gente pode até acreditar, entender de imediato, mas depois de algum tempo, dificuldades ou problemas na vida podem abalar completamente esse entendimento. A não ser que esse entendimento se somatize em termos emocionais e vivenciais. Porque na medida em que a gente, por exemplo, está tomando conhecimento dessa obra, começa a levar a sério o que aqui está sendo dito, como já oportunamente eu disse aqui, congressos de médicos espíritas, de profissionais na área da ciência, têm dito que esses livros de André Luiz são cada vez mais comprovado o teor deles em termos científicos. Então, apanhar esse conhecimento, se sensibilizar a ele e colocar ele em prática, é que vai modificando o conteúdo estragado que nós trazemos do passado. E aí vai possibilitar que realmente a gente tenha convicção, que mais adiante a gente enfrente problemas ou dificuldades e não se sinta abalado. Como, aliás, foi um texto hoje de introdução de Emmanuel, daqueles que se abalam na fé e se afastam, depois que veem frustradas as suas expectativas materiais em relação à fé. O Espiritismo, então, abre para nós uma possibilidade de compreensão, sensibilização e interação vivendo o ensinamento de tal forma que a gente passe agora a ter convicção. Então, com as coisas do mundo espiritual, não adianta simplesmente ligar, eu vou usar quando eu quiser, não vai funcionar. Só vai funcionar na medida que a gente estiver trabalhando muito a compreensão do funcionamento dos detalhes, se apoderando disso, para isso ter realmente energia e peso em nossa vida. Vamos para o último slide de hoje. Esse tema nós deveremos concluir no nosso próximo ponto. Ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo, em favor dos nossos semelhantes, confrontados agora por situações menos felizes. O primeiro ponto aqui importante para nós é: nós somos chamados a ajudar, a socorrer, sem querer encontrar em termos de razões e motivos para ajudar ou socorrer alguém. Não importa a questão em termos de prova ou de sofrimento que alguém passe. Se é do nosso contato e se nós temos possibilidade de ajudar, a gente vai ajudar. É por isso que o instrutor diz aqui o seguinte:
nosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte. Não é pelos que acertam, não. É pelos que, tentando, na experiência humana, fazer algo, erraram. E podem estar passando por necessidades emocionais, físicas, pessoais, e nós somos chamados a ajudar. Não é tentar ajudar quem merece ou quem está tentando fazer certo e não conseguiu. Todo ser humano quer fazer certo. Se deu errado, foi por falta de experiência ou imaturidade, exceto os doentes mentais. Em termos, aí diríamos até em termos psicológicos, só erra querendo quem é doido. Não alguém sabia que é errado e fez. Era doido. Porque por natureza humana a gente quer acertar. Se deu errado, é fruto da ignorância, da falta de experiência. Aí, quando a gente pensa em termos espirituais, até de envolvimentos espirituais que preponderaram sobre a vontade de alguém também. Mas uma coisa é certa, por si só a criatura humana ela quer acertar. A gente traz isso do Criador. E mais adiante diz, aguardando a esmola possível de vosso tempo, em favor de nossos semelhantes, defrontados agora por situações bem desfelizes. Esse ponto aqui eu queria destacar por último. Porque quando falam sobre aguardando a esmola possível de vosso tempo, é porque, na verdade, para que a gente esteja envolvido em ajudar alguém, em ser atuante no caminho do bem, nós precisaremos ceder algum espaço de tempo que seria nosso pessoal para socorrer o próximo. Isso nós vemos em termos de um treinamento, mesmo que seja pequeno, nas atividades espíritas, por exemplo, nas atividades de estudo, nas atividades de reuniões mediúnicas, em atividades onde a gente deixa interesses materiais para cuidar de interesses espirituais, nós estamos dando parcela daquele tempo que seria utilizado de outro modo para uma atividade de socorro e de amparo ao próximo. Isso é algo que é colocado como objetivo maior, inclusive pelo próprio título do capítulo que nós estamos abordando, esse capítulo 1, a serviço do bem, exatamente porque isso só é possível se nós nos dispormos. E o mais interessante de tudo é que quanto mais nós gastamos tempo, interesse e possibilidades materiais no serviço do bem, mais convicção, certeza e fé na realidade espiritual vão sendo trabalhadas dentro de nós. Vamos então para a prece de encerramento do nosso estudo de hoje. E esse tema nós fecharemos no nosso próximo encontro, se Deus quiser.